E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é Landerson Silva. Estamos começando mais uma aula do projeto Fator em Casa. Bom, estamos aqui para falar hoje de áreas de figuras planas a parte de círculos, beleza? Bom, a área de um círculo, nós sabemos que no círculo o único elemento que nós temos para trabalhar é o raio. E a área do círculo vai ser dada pela fórmula π vezes o raio ao quadrado. Lembrando que π não vale 3,14. 3,14 é uma aproximação. π vale π, certo? Você não atribui valores, a não ser que a questão peça, ela indique ou peça um valor aproximado. E o comprimento desse círculo, né? O contorno dele, o perímetro do círculo, vale 2πr. 2π vezes o raio, certo? Lembrando que o raio é a distância do centro até a bordinha, né? Bom, tome muito cuidado com essas duas fórmulas aqui, porque elas são muito parecidas e elas servem para a mesma figura. Então é muito comum a galera misturar as duas, né? Aparecer com 2πr ao quadrado. Então a gente viu aqui que para calcular a área do círculo, basta você fazer π vezes o raio ao quadrado. Por exemplo, se a gente tem uma circunferência, digamos que uma circunferência de raio 6, né? Um círculo de raio 6, como ficaria a área dele? Ficaria π vezes 6 ao quadrado, ou seja, a área 36π, aí depende da unidade, né? Se for centímetros, centímetros quadrados, e assim sucessivamente. Bom, aqui uma das partes do círculo, né? Que é o chamado setor circular, que é uma fatia do círculo, né? Uma região que é um pedaço do círculo, marcada, delimitada pelo centro do círculo. Bom, o que determina o tamanho dessa fatia, considerando que nós temos o raio aqui? A abertura θ desse ângulo aqui. Então, esse pedaço aqui vai ser simplesmente uma proporção da área do círculo em função do ângulo todo, que seria 360 graus. Então, como a gente monta uma fórmula só para um pedaço? Faz uma regra de 3, ó. Se o ângulo for completo, ou seja, se for 360 graus, você usa πr ao quadrado. Logo, para um ângulo θ, que é uma parte, você usa x. Multiplica cruzado, 360 vezes x é igual a πr ao quadrado θ, ou seja, x é πr ao quadrado θ sobre 360. Então, você tem dois caminhos, geralmente, para calcular a área do setor circular. Você pode já saber a fórmula, né? πr ao quadrado o ângulo por 360. Ou você calcula do círculo todo e faz uma regrinha de 3 para poder calcular da parte, certo? E como a gente calcula aqui o comprimento desse arco aqui da circunferência, certo? Um pedaço do contorno, certo? A gente faz a mesma regra de 3, só que agora a gente faz com a fórmula do comprimento, que isso daqui é um pedaço do comprimento que seria da circunferência toda. Então, se é 360 graus, é 2πr. Logo, θ vai ser x. Multiplica cruzado, 360x é 2πr θ. Ou seja, x é 2πr θ sobre 360, simplifica, x é πr θ sobre 180. Beleza? Aqui nós temos duas outras situações para trabalhar. O segmento circular e a coroa circular. O que é o segmento circular? Também é um pedaço da circunferência, uma parte da circunferência, delimitado da seguinte forma. Se a gente tem um setor circular, né? Aqui raio R e ângulo θ, o segmento circular é a região que nós obtemos aqui, ó, fechando esse triângulo, é essa região aqui, certo? Essa região aqui é o segmento circular. Então é interessante você perceber que para calcular essa parte aqui, basta você fazer a área do setor circular menos esse triângulo aqui. Então, ó, o segmento circular é o setor menos o triângulo. Nós só precisamos do setor menos o triângulo. Qual é a fórmula da área do setor? Nós acabamos de ver. πr ao quadrado do ângulo sobre 360. E o triângulo você usa a fórmula que você preferir. Eu gosto de usar a fórmula trigonométrica porque a gente já tem aqui, já vai trabalhar com os raios e o ângulo, né?
Então fica R vezes R, lembra? Lado vezes lado, seno do ângulo sobre 2. Então a gente tem, né, que a área vai ser πr ao quadrado θ sobre 360 menos r ao quadrado seno de θ sobre 2. Essa daqui é a fórmula do segmento circular, para ter esse pedaço aqui. E a coroa circular? A coroa circular nada mais é do que essa região aqui, ó, um anel, certo? Que vai estar delimitado pelas duas circunferências concêntricas, a gente chama de coroa circular. Onde nós temos o raio de uma delas, vou botar aqui Rzão, o raio da maior, e Rzinho, o raio da menor. Então, nada mais é do que a área da maior, né, da circunferência maior, do círculo maior, menos a área do círculo menor. Então, vai ficar π vezes Rzão ao quadrado menos π vezes Rzinho ao quadrado. Você consegue colocar evidência com π que multiplica Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, certo? A área da coroa circular. Então, vamos para um exemplo aqui. Olha só. Digamos que nós queremos essa região aqui, certo? Ó, essa daqui rachurada. Sabendo que essa figura é um círculo de raio 10. E aqui nós temos um hexágono regular. Como é que a gente vai fazer para calcular essa região aqui? Repara que essa região, ela se repete, já que é um hexágono regular, ela se repete 6 vezes, certo? Então, esse pedaço aqui eu obtenho simplesmente pegando o círculo menos o hexágono, né? E dividir isso daqui por 6, porque são 6 partes iguais e eu quero uma só. Então, como fica isso jogando nas fórmulas? A fórmula do círculo, πr ao quadrado. A fórmula do hexágono são 6 triângulos equiláteros, né? 6 vezes lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, né? E isso daqui sobre 6, que eu quero a sexta parte disso. Beleza? Então, o raio é 10 e o lado do hexágono? Bom, a gente sabe que o hexágono são 6 triângulos equiláteros. A gente traça aqui. E conclui que, se o raio é 10, como são triângulos equiláteros, o lado do hexágono também é 10. Então, vai ficar como? π, que multiplica 10 ao quadrado, menos, aqui simplifica, né? Dá 3, dá 2. 3 vezes 10 ao quadrado, raiz de 3, sobre 2, sobre 6. Então, a gente tem 100π menos, aqui vai dar 100, 300 sobre 2, 150, raiz de 3 sobre 6. A gente pode simplificar aqui por 2, vai dar 50π menos 75 raiz de 3 sobre 3. Beleza? Essa daqui é a nossa resposta, ok? Já que eu não tenho nenhuma unidade. E mais um exemplo, esse daqui. Sabendo que o lado desse quadrado mede 8, como a gente calcula essa área rachurada aqui? Repara que essa área rachurada, ela é o quê? Ela é o quadrado menos esse semicírculo aqui e esse semicírculo aqui. Menos, são 2 semicírculos, então fica menos o círculo, né? Só que repara, quando eu tiro esse semicírculo, eu tiro esse pedaço aqui. Quando eu tiro o outro, eu tiro ele de novo. Então, ele foi tirado 2 vezes. Se ele foi tirado 2 vezes, ele tem que voltar uma vez, né? Eu só posso tirar ele uma vez. Então, se eu tirei 2, eu agora vou somar uma dessa região aqui, certo? Beleza? Dessa região que eu vou chamar de AO. Limitada aqui pelo AO. Então, o quadrado é fácil, né? Que é 8 ao quadrado. O círculo também é fácil, porque aqui, ó, o raio é 4. Então, basicamente, a gente tem 8 ao quadrado menos π vezes 4 ao quadrado. Fica faltando essa região aqui. Mas como a gente vai calcular essa região? Repara só. Se eu fecho aqui, ó, olha isso daqui.
é um setor 1/4 de circunferência, certo? 1/4 do círculo. E se eu traço aqui, ó, essa região aqui é metade do que eu estou procurando e ela é aquele segmento circular, né? Que para calcular ele, o que eu vou ter que calcular? Esse setor, que já é 1/4 do círculo, menos esse triângulo, que é um triângulo retângulo isósceles. Então, aquela região lá é 2 vezes essa daqui. Vamos lá, então, calcular essa daqui. Vai ficar o setor, que é 1/4 de π vezes r ao quadrado, menos o triângulo retângulo, cateto vezes cateto sobre 2. Então, aqui vai ficar 16/4 π menos 16/8. Então, essa região aqui, 4π menos 8. Vamos colocar ela aqui. Essa daqui é a metade do AO. Então, para chegar nessa região completa, eu multiplico ela por 2, né? Então, vai ser mais 2 vezes isso daqui, que é 4π menos 8. Então, fica 64 menos 16π, mais distributiva 8π menos 16. Fica 64 menos 16, 48, menos 8π. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, galera. Fui!